A paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o pastor Wilbert e você está na Escola Bíblica Especial. É uma satisfação poder receber todos vocês que nos assistem e desde já eu quero lhe convidar a participar desta programação a fim de que este canal possa gerar engajamento e possa produzir a boa mensagem do Evangelho no coração de muitas pessoas. Você pode nos ajudar se inscrevendo no canal, caso você não seja inscrito, mas também compartilhando esta programação. A plataforma compreende que quanto mais pessoas acessam, curtem e compartilham esta programação, mais relevante é aquilo que estamos transmitindo. Eu conto com você, será um prazer passarmos alguns momentos refletindo a respeito da Palavra de Deus. Até daqui a pouco. Olá, estamos de volta, meus irmãos. Que alegria, uma satisfação, como falei agora há pouco, estarmos juntos. Nosso objetivo aqui é refletir na boa palavra de Deus. Como de costume, estamos aqui compartilhando a nossa lição bíblica trimestral. A Igreja Adventista da Promessa tem um chamado histórico para a área do ensino. E a nossa escola bíblica, ao longo de décadas de existência da nossa denominação, tem sido uma atividade relevante na vida de muitos promessistas e de não promessistas. Tanto os promessistas como não promessistas são muito bem-vindos para participarem desta atividade que promovemos semanalmente. Nós estamos dando sequência a uma nova série de estudo da Palavra de Deus. Nós nos baseamos na nossa lição oficial intitulada O Deus das Alianças. É a lição que estaremos estudando ao longo desses 3 meses. E a fim de nós refletirmos a respeito da mesma, nós sempre temos alguns convidados que colaboram com as nossas programações. E hoje nós temos a satisfação, nós temos a alegria de receber mais uma vez o pastor Jeremias. Pastor Jeremias já participou desta escola bíblica em outros momentos e Deus tem dado a graça de trazê-lo novamente para esta programação. Pastor Jeremias, atualmente, ele é um dos pastores de uma das igrejas aqui de Campinas, a Igreja Adventista da Promessa no bairro de Barão Geraldo. Ele tem a formação de professor e também por muitos anos militou servindo a Cristo Jesus na titularidade de algumas igrejas da nossa denominação. Pastor, antes de nós continuarmos refletindo a respeito da palavra, eu gostaria que o senhor desse uma saudação para o pessoal que está de casa, que com certeza está ansioso por ouvi-lo. Paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os nossos irmãos, a você que está ouvindo. É um prazer grande ser convidado para estar aqui de volta, participar desse momento de estudo da Palavra de Deus. É um momento que enriquece e nos aprimora no conhecimento do Evangelho. E eu tenho certeza que você será edificado com esse estudo. E o meu convite é que você, após ouvir e participar dessa lição, passe adiante esse mesmo conteúdo para que outras pessoas também possam ser edificadas à luz do Evangelho. Amém, pastor. Pastor sempre com esse jeito alegre de ser, uma pessoa muito agradável, carismática. Amém. E também tem um histórico de conhecimento bíblico doutrinário. Nós vamos aproveitar bastante esta facilidade que o pastor Jeremias tem de manusear as Escrituras. E pastor, como nós estamos nesse trimestre falando a respeito do Deus da Aliança, é importante relembrar ao pessoal de casa, sobretudo aqueles que nos assistiram semana passada, que durante esse trimestre nós estaremos estudando sobre a teologia do Antigo Testamento. A teologia do Antigo Testamento é uma disciplina que nos propõe a compreensão de como Deus se apresenta às suas criaturas no Antigo Testamento e como isso se desdobra no Novo Testamento. E hoje, de maneira específica, nós vamos estudar a lição de número 2. A lição de número 2, ela tem como tema o que é o homem. O que é o homem? Como de praxe, as nossas lições possuem um texto base, o qual eu gostaria de lê-lo. Está descrito, registrado no Salmo de número 8, versículo 4, que diz assim: que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem
para que o visites. Claramente é um texto sagrado, onde relata um diálogo entre o escritor e o próprio Deus, e o escritor, ele apresenta a Deus a sua criatura, o ser humano. E o escritor faz questão de exaltar o Deus Todo-Poderoso, fazendo essas seguintes perguntas, né? O que é o homem mortal para que o Deus Todo-Poderoso possa se lembrar dele? O que é o Filho do Homem para que possa receber a visita de Deus? Esse é o texto base para o nosso estudo, para a nossa reflexão, a reflexão da palavra de Deus. A gente vai estar conversando nessa parte aqui da nossa lição bíblica sobre a maneira correta de entender a humanidade, de entender os seres humanos. Porque do ponto de vista materialista, pastor Jeremias, o homem é uma mera porção de matéria. Do ponto de vista filosófico, o homem é um animal que pensa. Mas aqui a gente não está para debater os pontos de vista humanos. A nossa proposta aqui é estudar à luz das Escrituras, à luz do Antigo Testamento, à luz da Palavra de Deus, o que de fato é o homem. Segundo a Bíblia Sagrada, o que é que de fato é o homem? O homem não é um animal que pensa, o homem não é a mera porção de matéria. Existe uma lógica bíblica. Eu gostaria de dar espaço ao pastor Jeremias para que possa expressar os seus primeiros comentários a respeito deste ponto, né? Sobre o que é o homem. O que é que o pastor Jeremias tem a nos dizer, pastor? Por favor. Amém. Você que está ouvindo essa lição, de repente fala, mas vocês estão muito machistas em falar apenas homem. É que a Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, ela refere ao ser humano como homem, a palavra homem. Então, quando está falando dos homens, que nós estamos englobando ao mesmo tempo homens... Genérico, né? Genérico, o termo é genérico. Se for ver pelo termo materialista, como foi dito, diz que o homem é uma composição de alguns elementos, especialmente 23 elementos químicos. Na sua grande maioria, se você pegar um homem de 70 quilos, ele tem em média 32 quilos de carbono, 16 quilos de oxigênio, 7 quilos de hidrogênio, 1,8 quilos de cálcio, e aí vem os outros elementos em menor quantidade. Mas não é isso que nós estaremos debatendo aqui hoje. Na maneira filosófica de se pensar, diz que o homem é um animal que pensa. Por isso vem da filosofia, se penso, logo existo. Mas nós traremos isso à luz da Bíblia Sagrada, do ponto do próprio Deus vendo o homem como um ser criado pelo próprio Deus. E como ser criado, nós vamos aprender aqui hoje como é que Deus formou o homem, do que é que ele formou o homem e para qual finalidade o homem foi criado. Então é dentro disso que estaremos a debater aqui. É importante, pastor, fazer essa abordagem científica, né, conforme a lição propõe, Sim. Porque a teologia não exclui a ciência. A ciência, ela, ao longo da história, ela sempre foi uma parceira da teologia. Contudo, a ciência não é uma verdade absoluta, né? A verdade absoluta para a gente, pastor, é a Bíblia Sagrada. A gente entende que as Escrituras são toda a verdade que vem do coração de Deus para a gente. Então, a gente vai trabalhar sob essa perspectiva. Existem quatro subtópicos aqui, né, que nos apresentam, aquilo que precisamos aprender neste assunto. Na lição, a gente aprende que o ser humano trata-se de uma criação, é um ser criado, também é um ser social, é um ser integral e é um ser mortal. Então, sob essas quatro direções, a gente vai refletir durante a nossa lição bíblica. E a fim de se tornar didático, como a gente faz semanalmente, a gente vai caminhar para as perguntas, né? Você que tem a sua lição bíblica e de repente entende que é importante aqui os comentários sobre os questionamentos, vai ter a oportunidade de enriquecer o conteúdo que vai ser aplicado no próximo sábado na igreja que você frequenta. De repente você não é um crente adventista da promessa, mas acha o assunto interessante, está participando com a gente e não tem a lição bíblica em mãos, vai poder acompanhar as perguntas que vão aparecer aqui na tela. Então, pastor Jeremias, para a gente dar continuidade aqui à nossa exposição, eu gostaria de fazer uma leitura do livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 27, um texto clássico, um texto onde descreve a forma como Deus criou os seres humanos. O texto diz: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou.
Então, pastor, primeira pergunta nos diz o seguinte: o que significa dizer que Deus criou o homem à sua imagem? A gente leu Gênesis capítulo 1, né? E a Bíblia diz que, né, que o homem foi criado à imagem do Senhor. Existem traduções que dizem imagem e semelhança. Então, assim, nesse momento, pastor, a gente precisa entender o que significa esta frase. Deus criou a sua imagem a partir de Gênesis capítulo 1, versículo 27. Quando a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, disse semelhante a ele, não igual. Perfeito. Isso é bom destacar bem isso bem claro. Mas quando fala que Deus criou o homem do pó da terra, há, por a parte de alguns, uma discordância, mas se Deus criou o homem do pó da terra, a composição do homem tinha que ser idêntica à do solo. Recentemente, uma descoberta, e isso é bom saber, se você for à internet, você vai descobrir onde foi. Numa parte da Palestina, encontraram uma parte do solo em que a análise da terra daquele solo corresponde basicamente à composição do ser humano. Olha que interessante. Isso é interessante. Se você pesquisar isso, você vai ver que tem... Mas não são todos os lugares, especialmente daquele lugar. E esse lugar remete ao princípio onde a Bíblia diz que a região que estava localizada, o jardim, ou seja, onde Deus criou. Supostamente ali estava, né? Supostamente. Mas o que diz aqui, a semelhança, não quer dizer o aspecto físico. Não está mencionando que, por exemplo, se o homem é semelhante a Deus, o homem é branco, moreno, claro, escuro, não é isso? Então, se nós temos pessoas de diferentes tonalidades de pele. Não diz a ver necessariamente a imagem do rosto de Deus, né, pastor? Ah, sim, não, com certeza não. Está dizendo de alguns atributos, e nós estaremos estudando ao longo dessas lições, que alguns atributos desse dado ao homem também é pertencente a Deus, ou seja, Deus concedeu também ele ao homem, ao ponto do homem entender que há um Criador e que esse Criador merece adoração e deve ser adorado. É por esta razão que nós estamos aqui falando desse assunto. Então, quando a gente fala que o homem foi criado à imagem de Deus, a sua semelhança, o pastor falou com propriedade que o homem não foi criado idêntico a Deus. Então, o homem, pastor, ele não é uma réplica de Deus. Ele não é um mini-Deus. Ele não é um Deus menor. Também não. O homem foi criado como ser humano. O pastor evidenciou, a gente falou homem, mas no sentido genérico, né? Estamos falando tanto do homem quanto da mulher no sentido de humanidade. Então, o ser humano, ele foi criado numa condição infinitamente inferior ao ser divino. Com personalidade, cognições, com pensamentos, com emoções e alguns atributos que Deus concedeu ao homem. A imagem e semelhança tem a ver com os atributos comunicáveis de Deus. Existem atributos incomunicáveis, por exemplo, a onipresença de Deus, ela não pode ser compartilhada, né, pastor? A gente não pode estar aqui ao mesmo tempo que nós estamos lá no norte do país, onde alguns irmãos estão nos assistindo. Sim. A gente não pode estar aqui e lá no sul do país, onde outros irmãos estão nos assistindo. Então, esse atributo, o atributo da onipresença, ele é um atributo incomunicável. Sim. Mas a imagem e semelhança, pelo que o pastor acabou de explicar, e a lição, inclusive, corrobora essa fala do nosso participante hoje da Escola Bíblica, ela nos ensina que alguns atributos, eles são comunicáveis. Sim. E quando Deus criou uma imagem e semelhança, Deus criou com essas características, né? O pastor pode nos lembrar, pastor, algum desses atributos que foi dado ao homem, que foram dados ao homem? Deus cria o homem e diz ao homem, você vai ter a capacidade de algumas coisas a fazer. Uma delas é amar. Legal. O homem consegue amar, mas como é que o homem consegue amar? Deus deu essa capacidade ao homem. Isso é interessante saber. Nós podemos amar como Deus amou? Como Deus ama? Como Deus ama. Mas Deus ama de uma maneira... Sim, a maneira como Deus ama é muito superior à nossa, mas Ele nos deu a oportunidade, de fato, a amar. Refletir um pouco desse amor, reproduzir um pouco desse amor. Olhando para Ele, nós conseguimos imitá-los, ou seja, amar de uma forma tão grande. E quando nós fazemos isso, nós conseguimos entender que Ele é o Criador. Daí a razão do salmista diz, vinde, nos prostremos e adoremos e ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ou seja, sabemos que fomos criados, isso vem dentro de nós. Ah, pastor, mas tem a teoria da evolução. Boa, não é isso? Essa teoria da evolução, ao longo dos anos, se você é um estudioso, você percebe que ela diz que um indivíduo consegue se amoldar ao meio em que ele vive. Isso é normal. Mas não consegue voltar às origens de um pequeno ser invertebrado
ser transformado com o passar do tempo, a chegar num homem com razões e intelectos a ponto de conhecer o que é certo e o que é errado. Não é esse o nosso motivo hoje, nem o nosso objetivo hoje de mostrar. Nós queremos mostrar hoje que nós fomos criados, e a Bíblia é bem clara em dizer isso, que o homem Deus criou o homem, o ser humano, do pó da terra, mas não foi só isso. Nós vamos ver mais adiante que, além de ser criado, Deus deu a ele capacidade para torná-lo um ser vivente, com um intelecto, com uma inteligência superior a todos os outros animais. Então, a gente pode até afirmar, né, pastor, que existe um conceito errado, né, quando se afirma que o ser humano é um animal racional, né? À luz da Bíblia, o ser humano não é um animal, né? É muito mais que isso. A Bíblia, o ser humano é muito mais, tem um valor superior, né? O próprio Jesus disse que nós valemos mais do que as aves dos céus, né? O próprio Cristo fez questão de valorizar a sua criação, que é o ser humano. Pastor, muito bem explicado. Tanto né? é que, quanto às coisas criadas, quando voltar lá na criação, Deus fez isso e viu que era bom. Fez isso e viu que era bom. Mas quando ele criou o homem... Muito bom. Muito bom. Acima... Deus utilizou uma expressão diferente, né? Diferente para mostrar. O carinho de Deus em relação aos seres humanos é diferenciado. Então, quando Deus criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança, Deus está se referindo à questão das características morais, né? Aos atributos comunicáveis. A segunda pergunta, pastor, ela se baseia em Gênesis capítulo 2, versículo 18. Eu também gostaria de fazer a leitura, a fim de que nós biblificássemos aqui a nossa conversa. O texto diz assim: então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Via de regra esse texto, pastor, as pessoas usam somente para casamento, né? Sim. As pessoas, elas utilizam muito, a gente escuta muito esse texto numa cerimônia nupcial, mas parece que esse texto aponta para uma realidade ainda mais abrangente do que a vida a dois, né? Então, com base nesse versículo, nos comentários aqui da nossa lição, Deus, por acaso, criou o homem ou o ser humano para que vivesse isolado? Se você observar a criação, à primeira vista parece que sim, né? Porque fez todos os animais, o homem ele fez apenas um. Mas Deus fez e começou a observá-lo e percebeu que faltava algo para o homem. Foi quando Deus tira uma das costelas e faz para ele uma companheira. Não fala que fez uma mulher, fez para ele uma companheira. Isso é extremamente importante para entender que o homem não era um ser capaz de viver sozinho, isolado. E diz que a alegria do homem foi tão grande após ter essa companheira. E começa agora os dois a confabular entre si, a conversar entre si e a ter um laço de amizade. Nós vamos ver mais adiante, depois do homem ter pecado, foi colocado para fora do jardim, mas após ter os filhos, viviam uma pequena comunidade, ou seja, todos juntos. Isso nos faz sociáveis. Pois por mais chato que você seja, você vai procurar alguém que se amolde ou que entenda as suas preferências para ficar junto. E você encontra, isso que é gostoso. Agora, se você for alguém legal, você vai ter mais que um, com certeza. Vai ter ao seu redor uma certa quantidade de pessoas. Isso nos faz satisfação, porque fomos criados para ser sociáveis, ou seja, viver em comunidade. Daí a razão pela qual se forma uma igreja. Uma igreja, na verdade, é um ajuntamento de pessoas que têm o mesmo objetivo, ou seja, partilham de ideias semelhantes e convivem com a mesma alegria. Então, se você faz parte dessa igreja, lembre que você é extremamente importante para essa comunidade. Deus não faz nada por experimento, né? Quando Deus deixou o homem sozinho lá no Jardim do Éden, a impressão que a gente tem é que Deus estava tratando de maneira pedagógica Adão, porque Adão começou a nomear os animais e percebeu que os animais, eles tinham ali os seus parceiros, e ele se via sozinho. Aí se você lê o final do capítulo 1 de Gênesis, a gente entende o projeto de Deus, porque Deus queria que o ser humano ele se multiplicasse e enchesse a terra. Então, no plano de Deus, havia essa ideia comunitária. Deus sempre quis que o ser humano convivesse com outras pessoas. Por isso que a ideia de comunhão na Bíblia é tão forte, né? Deus sempre trabalha, pastor, com a coletividade, né? Quando Deus chama a Abrão, lá da casa dos seus pais, a promessa que o Senhor
que o Senhor faz a ele é exatamente a promessa de um grande povo. Um grande povo. Não é só ele e a esposa e o filho. Seria uma grande nação. Veio se tornar a nação de Israel. Quando Jesus está discipulando as pessoas, Jesus diz assim, olha, eu edificarei a minha igreja, cujo termo tem a ver com coletividade. Então, essa ideia de comunhão, de convivência, faz parte do plano original de Deus para o homem. Então, Deus nos criou, pastor, a gente pode afirmar, para sermos sociáveis. Amém. O ser humano foi criado para viver isolado. Tem uma ilustração que cabe bem aqui. Diz que Adão chega para Deus e falou, Senhor, eu percebi que todos os animais têm a sua companheira e eu estou sozinho. Deus traz uma companheira, entrega a ele, ele leva. Uma semana depois ele volta e fala, Deus, eu vim devolvê-la. Ela fala demais na minha orelha, eu não aguento. Deus falou, tá bom, deixa aqui. Uma semana depois ele volta e fala, Senhor, eu vim buscá-la porque eu não consigo mais viver sozinho, as noites são frias. Deus fala, leva ela, ele leva. Uma semana depois ele volta e Deus fala para ele, o que foi agora? Ele falou, Senhor, eu estou na dúvida, eu não sei se eu a deixo ou se eu a levo. Deus olha para ele e fala, bem, se você encontrou o amor é isso. Nós não deixamos e a levamos de volta, porque as pessoas nos trazem alegria, embora em determinados momentos parece que aquele momento não é tão satisfatório, mas quando ficamos sem elas, percebemos a falta que elas nos fazem. Por isso que somos um ser social. A convivência, ela é um desafio. Não é simples, mas a convivência é uma proposta perfeita de Deus. O escritor do livro de Eclesiastes diz que melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Se um cair, o outro levanta. Maravilhoso. Porque isso. O cordão de 3 dobras não se quebra. Não se rompe tão fácil. Então, assim, viver em comunidade, viver em comunhão, significa cumprir os planos de Deus. Quando a gente segue à risca aquilo que Deus planejou para a gente é feliz, pastor. Por isso que tem um salmo, né? É bem claro em dizer, o quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Em união. E é bom, é suave, é agradável, te dá conforto, ou te dá segurança em saber que você está com mais alguém. E a Bíblia traz isso bem claro, preferencialmente para aqueles que entenderam o projeto da criação de Deus, vivam de maneira agradável esse momento em comunhão. O senhor agora há pouco falou sobre este assunto está diretamente ligado à ideia de igreja, né? Deus, ele nos escuta quando a gente ora sozinho, nos nossos quartos, nos nossos aposentos. Mas então por que Deus quer que a gente faça parte da igreja? A impressão que a gente tem na Bíblia, pastor, é que quando a gente faz parte da igreja, a gente está cumprindo este mandamento de socialização que Deus nos deu. A gente precisa conviver com outras pessoas. Vai faltar alguma coisa em nós. Viver de maneira isolada vai gerar patologias, a gente não vai viver de maneira saudável. A proposta de Deus é que a gente seja sociável. Pastor, dando sequência aqui, nossa terceira pergunta, fala sobre a integralidade do homem. Deus criou o ser humano como um ser integral. E a pergunta é exatamente essa. Por que o homem é um ser integral? Ainda seguindo a linha de fazer leitura de um texto bíblico, vou fazer a leitura aqui de Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Diz assim, então Deus, o Senhor, formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Pastor, por favor, compartilhe conosco aí essa ideia da integralidade humana. Tá, vamos lá. Quando nós temos um cadáver, por exemplo, nós temos uma pessoa, já não é a pessoa, tá vendo? Nós temos um protótipo de uma pessoa. E o homem foi feito por essa parte material e física, que a Bíblia diz que Deus moldou do pó da terra e fez o homem. Mas até então nós só tínhamos a parte da matéria, faltava algo. E a Bíblia diz que Deus soprou em sua narina o fôlego de vida, a parte imaterial, que foi o espírito da vida. Quando junta agora o corpo mais o espírito, forma um ser integral, e a Bíblia dá o nome disso de alma. Ou seja, não são partes separadas, mas que convivem em harmonia. E isso é importante. Nós somos um ser integral. Quando falam ser integral, quer dizer o homem constituído de corpo, que é a parte material e física, mas dentro dele tendo o espírito, que é o fôlego de vida dado pelo próprio Deus. E agora, de posse desse conjunto, o homem tem consciência, consegue
pensar, imaginar e saber o que é certo e o que é errado e saber que ele, na verdade, é produto de um criador, não é produto de uma evolução. O homem sabe disso por si só. É bacana a gente relembrar alguns princípios doutrinários, né? Sim. Porque, à luz de algumas culturas, o corpo e a alma podem se dissociar, né? Podem viver separadas. O corpo e o espírito também. É como se o corpo fosse um elemento, o espírito fosse outro e a alma fosse outro. E o pastor lembrou uma das nossas crenças, uma das crenças que está estampada nas Sagradas Escrituras, que a alma nada mais é do que a integralidade humana, a própria vida. Por isso que a Bíblia fala muito, né? Quase 3.000 almas se converteram, né? E tantas almas foram para o Egito, e tantas almas foram para Israel. É no sentido da integralidade, sendo a alma a junção do corpo, que é a matéria, que é o pó da terra, e do espírito, que não é um ser pensante, nada mais é do que o fôlego divino que Deus deu ao homem quando este foi criado. Pastor, é que nós fomos pulverizados por alguns filmes, lembra disso? Verdade. Já assistiu, por exemplo, um Ghost do outro lado da vida, né? Onde o famoso dos anos 90. Ficou famoso. Quem tem mais de 30, com certeza assistiu esse filme aí, né? E não tinha internet, mas esse filme todas as pessoas ficaram sabendo, né? Tá, mas não é a verdade bíblica. A Bíblia diz que quando o homem morre, cai no esquecimento, ou seja, não há essa diferenciação, essa dicotomia, a separação de uma parte espírita e uma parte física, que é o corpo. A Bíblia diz que os dois, quando juntos, se tornam alma vivente. E é isso que nós cremos, segundo base da Bíblia. Baseado na Bíblia, né? Eclesiastes 12, versículo 7, fala do inverso do que aconteceu em Gênesis 2. Sim. Porque Gênesis 2 diz que quando o pó da terra ele recebeu o fôlego de vida da parte de Deus, que a Bíblia chama de espírito, sim, então surgiu a alma vivente. Quando a alma morre, lá em Eclesiastes, a Bíblia diz que o pó volta para a terra. E o fôlego, que é o espírito, volta para Deus. É uma verdade clara nas Escrituras, mas assim, a cultura, ela gera uma influência, né? Ela move a crença das pessoas. A gente precisa, de vez em quando, revisitar alguns pontos básicos da fé para que a gente não se perca, né? Com esse tipo de ensinamento distorcido. Pastor, está ótima aqui a nossa conversa. Eu gostaria de pedir a sua colaboração aí para a quarta pergunta, está aparecendo aqui na tela. Diz assim: que atitude praticada por Adão e Eva fez com que o ser humano se tornasse mortal? Parece que tem aqui está implícito na própria pergunta que a morte, ela passou a ser um elemento na constituição humana depois de algum evento. Então, assim, que atitude praticada por Adão e Eva fez com que o ser humano se tornasse mortal? Então, o pecado praticado por Adão e Eva abriu ou escancarou as portas para que a morte entrasse. Tanto é que a observação divina a respeito disse: não coma, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Foram induzidos por um comentário parcialmente correto, mas não existe meia-verdade, não é isso? Verdade. E acabou sendo um engano por inteiro, disse: não, isso não é verdade. Serão semelhantes a Deus. Vocês vão ser semelhantes, vocês vão conhecer o bem e o mal, era verdade. Até aí era verdade. Só que vocês não vão morrer. Se incorreram nesse erro e a morte entrou a todos os homens. Se você começar a ler o livro do Gênesis, não é isso? Quando passar ali no capítulo 5, você percebe que isso começou de fato a ocorrer. O homem começou a nascer, crescer e morrer. Ou seja, cumpriu neles a ordem divina quando dizia: não comas, porque quando comeres, vocês irão morrer. Ou seja, o homem passou a ser mortal. E desde então, a grande busca do homem foi por duas coisas. Foi pela pedra filosofal e pelo elixir da longa vida. E até hoje estão buscando. Alguns, até sabendo que vai morrer, não é isso? Tiveram um cuidado de serem... Falou: quando por ocasião do meu sepultamento me façam um embalsamamento, não é isso? Bem caprichado. Vá que eu volte a viver durante esse período. Vai que a ciência evolua. Os faraós, por exemplo, ao serem levados para a tumba, levavam junto a eles alguns pertences, comidas. Chegavam a matar o seu guarda real para estar junto dele, vá que ele voltasse a viver nesse período.
Mas o certo é que o que abriu a porta foi o pecado. E é isso que nós devemos estar atentos, não é isso? Nós estaremos estudando na próxima lição, que é justamente esse texto aí, que é o perigo do pecado na vida do homem. Tá aí a explicação, né? Na lição do trimestre passado, em uma das oportunidades, nós conversamos aqui no canal por que o ser humano tem tanta dificuldade de lidar com a morte, né? A gente nasce, pastor, assim, numa cultura onde todo mundo tem a compreensão que um dia a morte vai chegar. Todavia, a gente não se prepara para a morte, porque parece que a morte não foi criada para nós. A morte é um elemento intruso. Então, por que a gente tem dificuldade de lidar com a morte? A Bíblia é clara, né? Porque a gente não foi criado para morrer. Se não fosse o pecado, pastor, não haveria morte, correto? Viveríamos eternamente. Daí a razão porque em muitos dos nossos velórios, algumas pessoas chegam a chorar. Embora crendo na promessa da ressurreição, mas não fomos criados para morrer. Daí a razão de estarmos a chorar nesse momento. Mas precisamos entender, a morte só entrou por causa deste pecado. E a Bíblia diz que por ocasião da morte é um período de esquecimento. Porque para a sepultura, para onde tu vai, não há ciência, nem engenho, nem coisa alguma. Estaremos tão somente esperando por ocasião da vinda do Senhor Jesus para receber o prêmio, ou para a vida eterna, ou para a morte eterna. E a Bíblia é bem clara a esse respeito. Portanto, nós sabemos que somos mortais, enquanto a vida devemos fazer, ou seja, observar os critérios do Criador, que são claros para nós. O pecado provocou a morte. A Bíblia diz em Romanos 6, versículo 23, que o salário ou o resultado do pecado é a morte. A morte, na realidade, ela não é uma ilusão, é uma realidade. Segundo a Bíblia, a pessoa que morre, ela não nutre qualquer tipo de sentimento, né? Eclesiastes capítulo 9 diz que não há ódio, não há alegria. Então a morte é o desaparecimento do indivíduo mesmo, e isso somente existe por conta deste erro, chamado pecado. E cabe aqui dizer, pastor, não é somente Adão e Eva que cometeram o pecado, né? Os seres humanos são pecadores, né? Porque seria muito cômodo para a gente dizer, não, a culpa é somente de Adão e Eva. Apesar do primeiro pecado ter sido cometido por esses pais, Adão e Eva, a humanidade como um todo pecou. A Bíblia diz que todos pecaram. E destituídos estão da graça. Isso é maravilhoso. Se você for ver por um lado, foi terrível esse pecado, de sorte que a morte passou a todos os homens. Por outro lado, Deus é tão justo porque a morte chega a todos. Chega aquele que é desafortunado, ou seja, pobre, mas chega também para aquele que é afortunado e rico. Chega também, não tem como fugir dela, porque era uma promessa, lembra? Ao mesmo tempo que estava inserido na promessa do castigo, não comas, porque se comer, certamente morrerás. E Deus, como justo que é, cumpre a sua promessa, ainda que seja uma promessa, a meu ver, não tão agradável. Mas o legal de tudo isso é que Deus, sabendo de tudo isso, prepara um outro plano, que é a salvação, e nós estaremos estudando ela mais adiante. O que Deus promete se cumpre, como disse muito bem o senhor, né? Deus disse, olha, o dia que vocês comerem do fruto proibido, o dia que pecarem, certamente morrerão. Ezequiel diz, a alma que pecar, esta também morrerá. Mas o mesmo Deus que profere sentença para quem peca, promete ressurreição para quem crê em Jesus, né? Maravilhoso isso. Romanos diz que, do mesmo modo que ele trouxe Jesus à vida, nós também seremos trazidos de volta. Ele chega ao ponto de dizer, assim como a morte entrou por um homem e passou a todos, a salvação virá também por aquele que ressurgiu dos mortos, que é Jesus Cristo, e trará a vida a todos os outros que nele creem. Precisamos reforçar, né? Porque quando a gente fala de morte, né, dá ideia de ponto final, né? Não precisa ser o ponto final, né? Com certeza não. Não precisa ser o último capítulo, né? A gente pode sim vencer a morte. Tem uma poesia na carta de Paulo aos Coríntios que chega a dizer, né? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Tragada foi a morte. Tragada foi a morte na vitória. Vitória de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Graças a Deus. Pastor, nossa lição assim tem como intuito estudar algumas doutrinas do Antigo Testamento, né? O modo como Deus se relaciona com sua criatura a partir dos ensinos veterotestamentários.
Todavia, existem desdobramentos no Novo Testamento. Então, a nossa lição tem uma didática. A gente sempre confere os ensinos do Antigo Testamento nas páginas do Novo Testamento. Então, essa parte da lição agora diz assim, conferindo no Novo Testamento. Então, a gente vai conferir o que é o ser humano nas páginas do Novo Testamento. Porque, na verdade, não são duas Bíblias, não é isso? Verdade. É uma única Bíblia. Muito bem lembrado. E o que está no Antigo, com certeza, está confirmado lá no Novo Testamento. E Faz parte de uma mesma palavra, né? E é isso que norteia a nossa fé. Em crer na Bíblia por inteira, não é? Existe uma divisão, vamos dizer assim, histórica. Mas do ponto de vista inspirativo, tanto o Antigo como no Novo, ambos são palavra de Deus, né? Amém. A gente pode confiar dessa forma. Então, para a gente relembrar disso que o pastor acabou de dizer, a gente vai dar uma olhada nas páginas do Novo Testamento. E a quinta pergunta, pastor, ela nos diz o seguinte: o que o Novo Testamento fala a respeito do ser humano está em harmonia com aquilo que o Antigo Testamento apresenta. Eu vou pedir o pastor para nos ajudar aqui com uma leitura bíblica, pastor. Sim. Abre para a gente, por favor, em Atos, capítulo 2, versículo 41, e depois Atos 17, versículo 26. Eu lerei um texto que o pastor já recitou, Romanos 5, mas enquanto isso o pastor vai fazer essas duas leituras. Por favor, pastor, Atos 2, 41, e depois a segunda leitura bíblica mencionada, por gentileza. Atos 2, 41 diz assim: muitos acreditaram na mensagem de Pedro, foram batizados naquele dia quase 3.000 almas. Se juntaram ao corpo de seguidores de Jesus. Quase 3.000 almas, quase 3.000 almas, importante destacar. Agora, Atos 17, 26, pastor, por gentileza. Atos 17, 26, ainda confirmando esse mesmo assunto. 17, 26. Presta atenção nesse texto, para nós ele é tão importante quanto os outros lidos até agora. Diz assim: de um só homem, ele criou todas as raças humanas para viverem na terra. Antes de criar os povos, Deus marcou para elas o lugar onde iriam morar e quanto tempo ficariam lá. A partir de apenas um homem. Que homem? Em Romanos 5,12 completa. O pastor já recitou esse texto, mas eu faço questão de lê-lo. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pastor, o que é que esses textos, né, que representam aí os ensinos do Novo Testamento sobre aquilo que a gente está conversando, tem em harmonia com aquilo que o Antigo Testamento apresenta sobre o ser humano, sobre a constituição humana? O que é que o senhor tem a dizer para a gente, pastor, por gentileza? Então vemos, o Novo Testamento, na verdade, é uma confirmação do Antigo. Quando a palavra diz que Deus criou através de um homem, quem é o homem? Em outros textos da Bíblia, lá no Novo Testamento, ele afirma, através do Adão, dá o nome, para provar que o Adão não é uma lenda. Porque algumas pessoas é um nome fictício. Não, a Bíblia é bem clara em dizer que por esse homem, Deus trouxe à existência toda a humanidade. Então, eu e você estamos firmados nisso, que a Bíblia, de fato, é verdade, e que esse homem criado por Deus, tá certo? Criado por Deus, sociável, vivia em sociedade, mas, ao mesmo tempo, ele era por inteiro, integral, mas mortal. Embora fosse uma criação divina, ele mortal. Veio a morrer. Se você for ver lá no Antigo Testamento, o Adão morreu também. Só que nós hoje, descendentes de Adão, descendentes desse pecado, podemos alcançar a salvação e tornar a viver. E a Bíblia diz que a vida que viveremos é uma vida eterna, prometida para aqueles que aceitarem o plano salvador de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ou seja, a Bíblia afirma que, de fato, o Velho Testamento era verdade. As promessas de Deus contidas nele continuam valendo para nós até hoje. E é nisso que nós estamos firmados. Então, a maneira como Deus, assim, enxerga o ser humano no Antigo Testamento, sim, é a mesma forma que ele enxerga no Novo Testamento. Então, Deus não muda, pastor. Deus é um ser imutável. Então, assim, existe até uma compreensão equivocada de que Deus, ele é de um modo no Antigo Testamento, e no Novo Testamento ele é outro. No Antigo Testamento é um Deus cruel,
carrasco, ditador. No Novo Testamento é um Deus brando. Então, assim, é uma compreensão equivocada. Não é verdade? Por falar nisso, um amigo meu chegou um dia e falou: Jeremias, o Deus que você crê não é o mesmo que eu creio. Eu falei: como assim? Ele falou: porque você crê num Deus que julga e pune aqueles que pecam. Eu creio num Deus mais liberal. Um Deus que salva todos os homens. Eu falei: parabéns, você começou a ler o texto correto, só que você não acabou de ler o texto por inteiro. Paulo diz assim: porque nós cremos num Deus que é salvador de todos os homens, mas principalmente dos fiéis. Ou seja, ele começou a ler o texto, só não terminou, e é bem claro isso. A Bíblia diz que aquele que se mostrar fiel, com certeza será amado por Deus. Então, nessa linha de raciocínio, a gente pode afirmar, né? Assim, o ser humano, ele é o mesmo, né? Do Antigo Testamento, no Novo Testamento, os textos comprovam essa verdade. O ser humano, tanto do Antigo como do Novo Testamento, continua sendo um ser sociável, que precisa se relacionar. Tanto é que no Antigo Testamento, para suprir essa carência de coletividade espiritual, Deus havia formado a nação de Israel. Toda pessoa que seguia a Deus, ouvia os seus ensinos, tinha que fazer parte daquela nação. No Novo Testamento tem o novo Israel, que é a igreja. O ser humano, ele continua sendo pecador, né? No Novo Testamento ele não encerrou a natureza pecaminosa. Ou encerrou, pastor? O ser humano mesmo com a vinda de Cristo, continua sendo pecador. Continua sendo pecador. Nasceu novinho, pecadorzinho ele é. Tá certo? Mas hoje o pecado já não tem mais poder sobre nós pela graça de Cristo Jesus. A questão é Cristo Jesus, né? Cristo Mas Jesus, a composição humana, a composição humana apresentada no Antigo Testamento, ela é confirmada no Novo Testamento. Pois bem, meu companheiro, vamos para a última etapa aqui da nossa caminhada, da nossa aula da Escola Bíblica Especial, que tem como tema aplicando a vivência cotidiana. Tudo na Bíblia, pastor, a gente primeiramente interpreta e depois a gente aplica, né? Porque a gente precisa entender o que a teologia nos fala para que essa teologia possa ser praticada nos nossos relacionamentos. Porque não adianta nada você crer em algo que é extremamente bom se você não viver ele. Se for só teórico. Só teórico. Na teoria não funciona. Então é isso que nós precisamos entender. Algumas coisas que foram trazidas para nós, que eu quero dizer, como seguidores do Evangelho, devemos pô-la em prática para que as pessoas, e foi isso que Cristo disse aos seus discípulos, para que o mundo veja em vós uma boa obra e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Ou seja, você que está fazendo a vontade do Senhor Jesus, você vai pregar mesmo de boca fechada. As pessoas verão em você a presença de Cristo e irão glorificá-lo por aquilo que você Tudo faz. que a gente aprende, o pastor falou muito bem, né? O que é que isso tem a ver com o meu dia a dia? Como eu posso revelar Cristo com base naquilo que eu aprendi? Para que eu não me torne meramente teórico. Foi o que a gente conversou, né? Então, assim, o que é que a gente aprende aqui na proposta da lição bíblica? Ao entender quem somos, nos aproximemos do Criador. É uma ordem aqui, Ao entender quem somos, nós somos mortais, sociáveis, seres criados, os seres integrais. A partir dessa compreensão bíblica, pois não? Mas mortais. Isso mesmo, exatamente. Somos seres mortais. Ao entender quem somos, devemos nos aproximar do Criador. Então, pastor, como é que a gente pode, né, ao longo da sua experiência bíblica, pastoral e cristã, né? Eu não cheguei a perguntar ao pastor quanto tempo de fé, pastor? O pessoal saber, pessoal de casa? Nascido no Evangelho. Olha aí, então assim, são décadas, né? São décadas. Décadas de experiência cristã. Então, pastor, ao longo desse período de relacionamento com Deus, como podemos nos aproximar do Senhor na prática? Tá. Aproximar do Senhor na prática é entender o que é o plano dele e viver para ele. Mas como assim? Muitas das vezes as pessoas não conseguem ver Cristo em nós. Isso é ruim. A Bíblia diz que as pessoas lá de fora têm que ver Cristo em nós. Mas eu conto até uma ilustração, diz que um garotinho estava a empinar um pipa. Como o vento estava bom, ele tirou um carretel, amarrou no pipa e começou a empinar. O vento bom, ele tirou um outro carretel, amarrou naquele e continuou a empinar. E o pipa subiu muito. Passa um senhor de uma certa idade, olha para o garotinho fazendo um gesto com a mão, como quem estava a empinar um pipa, e olha para o alto e não vê nada. E olha para ele e fala: meu garotinho, o que você está fazendo? Ele falou: estou empinando um pipa.
Ele falou, mas como você tem certeza que seu pipa está lá em cima? Ele falou, eu tenho certeza porque eu sinto o puxar dele na linha. Olha aí. Aí são aqueles que são guiados pelo Espírito, que se aproxima de Deus, eles sentem o guiar do Espírito Santo, te norteando, te dirigindo. Aí ele falou, pastor, como é que eu vou saber o que é certo e o que é errado? Fica tranquilo, os que são guiados por Deus, eles sabem diferenciar o certo do errado e fazem isso com muita alegria no coração, porque se aproxima de Deus, e quando nós nos aproximamos de Deus, temos uma alegria enorme dentro de nós. A pessoa que se aproxima de Deus, pastor, ela é conduzida a ser orientada pelas Escrituras, correto? Isso mesmo? Sim. A viver uma vida de santificação, onde sua conduta é pautada pelos mandamentos de Deus. Ela é uma nova criatura. Isso só ocorre quando o evangelho entra dentro dele. Se você tiver um amigo, ele falou, eu entrei numa igreja, sabe o que aconteceu com ele? Nada. Isso aí. Agora, o dia que ele falou, rapaz, eu conheci o evangelho, isso é transformador. O evangelho, quando entra na vida da pessoa, transforma. A Bíblia diz que aquele que roubava não rouba mais. O que mentia, não mente mais. O que furtava, não furta mais. O que adulterava, não adultera mais. Isso só ocorre quando o evangelho de Cristo, que são as boas novas de salvação, entra na vida de uma pessoa. É por isso que dizem que, de maneira acertada, que o estudo da Bíblia não tem como objetivo acumular informação, mas transformar quem a estuda, né? Então a gente estuda a palavra de Deus porque a gente sabe que dela provém uma metamorfose, provém mudança. Mas isso só ocorre quando nós entendemos que somos mortais. Não pode esquecer dessa verdade. Não pode esquecer. Nós estamos fadados a morrer. E a ser extintos. Mas há solução, não é, pastor? Amém. Jesus Cristo, né? Deus. Aquele que venceu a morte, esteve morto, mas ressuscitou. Ao terceiro dia. Pastor, tem aqui na própria pergunta sobre a aplicação à vivência cotidiana, uma pergunta complementar, mas ela é muito mais retórica. É para o pessoal de casa, eu vou fazer a leitura para que o pessoal de casa possa refletir, né? O pastor já explicou como a gente pode se aproximar do Senhor na prática, e a pergunta é para você agora que nos assiste. Você tem buscado por isso em seu cotidiano? Como anda aí os teus relacionamentos? Como você tem se relacionado com Deus? Como você tem se relacionado com o seu próximo? Como você tem se relacionado consigo mesmo? Que possamos levar para o nosso dia a dia tudo aquilo que a gente aprendeu na lição do dia de hoje. Que Deus abençoe a sua vida. A gente vai fazer um momento de oração, a gente vai conversar com Deus. A gente estudou a respeito da natureza humana, à luz do Antigo Testamento. O que é o homem? Estudamos hoje, a palavra de Deus nos orientou. Estaremos certamente ouvindo esta palavra no nosso coração durante dias, que possamos permitir que esta palavra nos transforme em cada momento. E para nós concluirmos esta lição bíblica, eu quero convidar o pastor Jeremias para fazer uma oração, para abençoar o pessoal que está de casa. Amém. Por favor, pastor, Amém. interceda a Deus por nós. Oh, Deus maravilhoso. Vamos estar orando então. Lembre-se, a pergunta é: o que é o homem mortal para que tu lembre deles, ou o filho do homem para que o visites? Não somos nada se não estivermos ligados em Cristo. Agora, se estivermos ligados em Cristo, somos nova criatura. Louvado e haverá seja Deus. bênção para todos nós. E a minha oração agora é para que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, continue salvando pessoas através do Evangelho. Oremos então. Deus maravilhoso e eterno, te somos gratos, porque a tua graça nos alcançou, Senhor. Tu tem aberto os olhos do nosso entendimento para compreendermos a tua palavra. E eu te louvo, Deus, por esse meu irmão que está a ouvir agora, por essa minha irmã, Senhor, que alegrou o coração em saber que o Senhor, o Criador, está disposto a salvar pessoas como eu e como eles também, Senhor. Continue guardando no centro da tua atenção, dando graça e poder a esses homens, porque a tua palavra diz que tu fizestes um pouco menor do que os anjos, de glórias e honra o coroaste. Que possamos estar preparados para um dia encontrarmos contigo e aí sim recebermos a imortalidade. Por isso eu te louvo pelo que tu já fez para conosco, pelo que tu está fazendo, pelo que tu ainda vai fazer. No nome do Senhor Jesus eu oro. Amém. Amém. Pastor Jeremias, é sempre um prazer ter o senhor com a gente, né? Amém. E outra oportunidade, o pastor esteve aqui, né? Juntamente com o pastor Mendes,
Agora eu tive a honra de poder recebê-lo. Amém. Fui muito edificado, pastor. Glória a Estar aqui Deus. contigo é uma bênção do Senhor. Tenho certeza que o pessoal de casa também. Muito obrigado. Que o Senhor possa trazê-lo de volta mais vezes. Amém. Para estar com a gente aqui contribuindo, para que juntos possamos crescer na graça e no conhecimento. Pastor, se despeça do pessoal que está de casa, por gentileza, para que depois eu também possa encerrar a nossa programação. Amém, meu irmão. Obrigado pela sua participação, você que está ouvindo. Se alegre no Senhor Jesus, lembre-se disso. Somos filhos dele, criados por ele para as boas obras. Portanto, faça o que é bom e louve o nome do Senhor Jesus. Amém, pastor. Alegria é marca do pastor Jeremias, né? Amém. Obrigado, meu irmão, minha irmã. Obrigado você que nos deu a honra de participar da Escola Bíblica Especial. Aquilo que eu disse no início da nossa programação, eu gostaria de reiterar. É muito importante que você nos ajude para que o nosso canal gere engajamento. Nosso objetivo é expandir a palavra de Deus. Quanto mais pessoas tiverem acesso a esta programação, quanto mais pessoas curtirem o nosso vídeo, maiores serão as chances de novas vidas serem alcançadas pelo Evangelho. Amém. Então eu conto com você, participe com a gente ativamente, gerando engajamento da Escola Bíblica Especial na TV Viva Promessa. Semana que vem estaremos aqui, nesse mesmo horário, estudando a palavra de Deus a respeito da teologia do Antigo Testamento, nos baseando na lição bíblica trimestral de outubro a dezembro, cujo tema geral é Deus das Alianças, e o tema específico será Ai de mim, ai de mim. Tem coisa boa de Deus para a gente a partir desse tema e do assunto que vai ser abordado. O nosso muito obrigado, que Deus te abençoe. Até a próxima, se o Senhor assim nos permitir.